Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso curso aqui de Ciberarqueologia, a parte teórica, sobre a cibernética. E hoje a gente está aí na aula 2, vamos conversar sobre a importância do feedback na construção da cibernética. A gente vai conversar sobre a construção desse termo, feedback, como ele se inseriu na cibernética. Então hoje, como a gente conversou na aula passada, foi uma cibernética antes da cibernética, aquela cibernética sobre predições e balísticas, como a gente está vendo aí na tela. Por exemplo, você ter que saber onde estava o pato para poder atirar e acertar nesse pato. Isso tudo foi desenvolvido aí na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na parte militar. E a gente está vendo aqui na tela, vocês estão vendo ali no canto superior esquerdo, o Duck Hunt, o jogo para o Nintendinho, que você tinha uma pistola que você apontava para a tela e aí você atirava e gerava então um feedback ali que acertava ou não o pato, e aí quando acontecia o hit ali, o acerto, o pato caía. E aqui embaixo no canto inferior direito a gente tem uma versão moderna desse jogo, uma versão aí para óculos de realidade virtual. Então você veste, mas que o princípio é o mesmo, é você saber onde está o seu inimigo, aí no caso o pato, para poder atirar e acertá-lo. Então no canto superior esquerdo a versão antiga, no canto inferior direito a versão moderna. Isso a gente está falando antes da cibernética entrar aí no meio acadêmico de fato, A cibernética antes da cibernética. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre a cibernética acadêmica, sobre a cibernética que se firmou enquanto uma disciplina que até hoje é bastante estudada aí nos meios acadêmicos. E não tem como falar da cibernética sem a gente falar dessa figura que está aí na tela, o Norbert Wiener. O Norbert Wiener foi um matemático estadunidense, que nasceu em 1894 e faleceu em Estocolmo em 1964. Ele foi aí o pioneiro da cibernética. Não tem como estudar cibernética, não tem como citar trabalhos sobre a cibernética sem falar do Norbert Wiener, ou Wiener, depende da pronúncia que vocês queiram. O que o Wiener fez, ou o Wiener fez de tão interessante assim para a cibernética? Primeiramente, ele trabalhou, sim, durante a Segunda Guerra Mundial, junto às Forças Armadas dos Estados Unidos, no Diretório ali de Segurança Nacional. Ele foi contratado para poder desenvolver ali a matemática, os algoritmos mais precisos para que a predição ocorresse melhor. Então o Wiener teve um contrato aí de 2 anos, na base de $2.300 mais ou menos ele recebeu, para que ele fizesse, então apresentasse um trabalho que melhorasse a predição dos computadores utilizados na época. Porém, 2 anos se passaram e o Wiener não entregou aí esse resultado que o pessoal das Forças Armadas estava esperando. Então eles romperam o contrato, isso gerou uma mágoa enorme no Norbert Wiener. Em todos os livros do Norbert Wiener existe ali um trecho que ele vai falar sobre isso, que as Forças Armadas não permitiram que ele desenvolvesse o trabalho dele, que ele terminasse o trabalho dele. Mas são coisas que acontecem, Às vezes aí a força do ódio motiva a pessoa a seguir na pesquisa dela e depois fazer algo ainda melhor, que foi o que aconteceu. O Wiener utilizou essa base aí da predição que ele criou, que ele desenvolveu junto com o assistente dele em meados dos anos 40, 1940, e tornou isso acadêmico depois nas aulas dele no MIT. E ele escreveu 3 livros principais, como a gente está vendo aí, 3 livros fundamentais sobre cibernética. O primeiro, a pedra angular da cibernética, não tem como fugir desse livro, é o de 1948, o Cybernetics ali, Cibernética ou controle e comunicação no animal e na máquina. Esse livro, nele o Wiener apresentou todos os fundamentos do que ele entendia por cibernética e uma série de exemplos matemáticos também. Tem um monte de matrizes, enfim,
é uma linguagem bem mais técnica envolvida nesse livro. Esse livro, a curiosidade é que ele só foi publicado, né, traduzido para português aqui no Brasil 70 anos depois, em 2018. Nós temos uma tradução agora desse livro aqui para o português. Porém, assim, eu não sou da área de exatas, né? Eu sou arqueólogo, sou historiador, enfim. Eu confesso que esse livro eu li partes dele. Li as partes que me interessavam, as partes em português, digamos assim, que era o texto corrido, com o desenvolvimento de algumas conceituações, e a parte do matematiquês, que é toda a prova dos conceitos por meio de matrizes, de logs, enfim, tudo isso eu não entendo, então eu pulei. É vergonhoso, mas eu não entendo isso, então eu prefiro pular. Porém, Norbert Wiener notou assim que isso era algo muito corriqueiro. Assim. Os colegas dele da área de exatas entenderam o que ele quis dizer, porém ele queria algo a mais. Ele queria que todo mundo, aí, uma boa parte dos acadêmicos das outras áreas, também pudessem entender melhor o que é essa cibernética que ele trouxe ali nessa conceituação. Então, em 1950, 2 anos após a publicação do seu texto base, ele vai lançar o livro o Humano, o Uso Humano de Seres Humanos, que também foi traduzido para português na década de 60 pela editora Cultrix. A gente não teve uma nova tradução. É um livrinho que vocês vão achar em sebo ou na internet, né, via download, aí, alguém que escaneou, porque esse livro, ele sim é voltado para a gente. Então, se você é de humanidades aí, presta atenção, vá atrás desse livro, porque esse livro a gente consegue entender. Esse livro não tem matemática, não tem fórmula ali, não tem matriz, não tem log, não tem nada assim. É um livro, quase que um livro para cientistas sociais. Então, esse livro sim marcou enormemente a época do Norbert Wiener, porque estabeleceu um outro patamar para a cibernética, fez com que a cibernética fosse vista por outras áreas, que não só da engenharia e da matemática, e que essas outras áreas se apropriassem também desses conceitos da cibernética e aplicassem esses conceitos em seus objetos de estudo. Como a gente vai ver aqui mais para o final da aula, também foi aplicado à arqueologia, né, que é a área que nos interessa aqui no momento. Mas foi aplicado em ciências sociais, na história, enfim, na ficção científica, né? Muitas histórias de ficção científica tiveram como base a cibernética, sobre o controle do homem sobre a máquina, enfim, ou a máquina sobre o homem. Então, a ficção científica também teve um papel importante em difundir a palavra da cibernética, tudo graças a esse livrinho maravilhoso, Norbert Wiener, de 1950. Por fim, aí o terceiro livro do Norbert Wiener, na verdade o livro mais curtinho dele, a tradução portuguesa, né, que o Brasil tem cerca de 90 páginas, também pela Cultrix na década de 60, e foi um livro publicado em 1964, um pouquinho antes do falecimento do Norbert Wiener. Talvez não estranhamente é um livro que fale sobre Deus, talvez já estivesse aí prevendo que iria falecer em breve, né? É o livro o God Golem, né? Deus e o Golem. É justamente o livro que vai tratar sobre a visão da tecnologia, a visão da religião sobre a tecnologia, digamos assim, né? Como a religião vê a tecnologia, se há conflitos de interesse, algo do tipo. Também é um livro voltado para o público geral, não é um livro com fórmulas matemáticas, é um livro que a gente consegue entender aí muito bem, né? Então, a base textual, literária da cibernética está aí com Norbert Wiener, mas a gente tem que aí pensar alguns elementos básicos dessa ideia, dessa noção de cibernética para a gente discutir na aula agora com vocês aqui. E não dá, pessoal, para falar de cibernética sem falar de entropia. Talvez vocês já estejam familiarizados com esse termo, entropia, que é a medida da desordem, né? Mas, para quem não está familiarizado, a gente vai discutir um pouquinho aqui. Na verdade, eu vou passar um videozinho que
que ilustra melhor isso, porque não é um termo tão simples de ser entendido, uma vez que a medida da desordem, uma vez que a medida daquilo que tende a fugir do controle, né? Mas a gente está vendo aqui na tela um demônio de Maxwell. Por que o demônio de Maxwell? O demônio de Maxwell foi um experimento aí, foi um nome dado a um experimento desenvolvido pelo britânico, o James Clerk Maxwell, em 1871, em que ele dizia que a gente pode pensar em entropia como se fosse um diabinho ali, um sistema fechado que consegue escolher qual informação passa para um lado ou para o outro da caixa ali, né? Então esse diabinho, esse demônio de Maxwell, ele é responsável por escolher isso e fazer com que essas informações que antes estavam perdidas se tornem ali equilibradas, né? Fiquem em um estado de diálogo contínuo, em um estado de equilíbrio. Eu trouxe o vídeo aqui, pessoal. Eu vou passar esse vídeo, um trecho dele na íntegra, para vocês, e a gente retorna logo a seguir para poder conversar um pouco mais sobre entropia, tá bom? Vamos lá. Transform to low entropy as long as we have information about the state. To understand this, you're finally going to have to meet Maxwell's demon. As well as unifying the equations of electromagnetism, James Clerk Maxwell was one of the founders of statistical mechanics. Understanding that entropy was a statistical phenomenon, he came up with a thought experiment to explore just how fundamental the second law of thermodynamics really was. He imagined a box with two halves, sealed by a wall between them. The wall has a tiny door, large enough for a single molecule to pass through. The air throughout the box is the same temperature, so even if we open the door, temperature would stay the same. The halves are in thermal equilibrium with each other, and if the box is isolated from its surroundings, then this is the state of maximum entropy. Let's introduce the demon. The demon has the ability to observe the speed and trajectories of individual particles in the system. It can also open and close the door between the sides. Every time the demon sees a high-speed particle approaching from the right, it opens the door to let it pass to the left side, and it lets low-speed particles pass left to right. Soon enough, the left side is full of fast particles and is hot, while the right contains slow particles and is cold. We are no longer in thermal equilibrium, and the entropy is lower than before the demon started. This temperature differential can then be used to drive a heat engine and do work. But all of this appears to have been done without exchanging energy or entropy with the outside universe. This seems to violate the second law of thermodynamics, which demands entropy remain constant or increase unless energy is exchanged with the outside universe. Believe it or not, Maxwell's demon was seen as a serious problem for the second law for many years. Physicists tried to figure out a flaw in the argument. It turns out that there are plausible, non-demonic, or even intelligent mechanisms to detect approaching particles and open the door, mechanisms which, in principle, don't increase entropy. But it turns out there's one last step in the process of sorting particles where the increase of entropy is unavoidable. Weirdly, it's not in the measurement of particle trajectories or the motion of the door. It's in the storage of information. It's in the memory of the demon. See, in order for the demon to do its job, it must learn about the particles. The demon, or the particle sorting system it represents, must start in some known predictable state, which is altered by interaction with a particle into some unknown state. From our point of view, the randomness of the particles decreases, but that randomness is transferred to the memory of the demon. But even demons have finite memory. At some point, the system for sorting particles needs to be reset to continue its work. To erase the information of past sorting means to transform some arbitrarily jumbled state into a single known state. That's a physical process that reduces the demon's internal entropy, and that takes an irreversible transfer of energy. The demon has to radiate heat, which means transferring entropy back into the box or to the universe. Either way, the second law is preserved. This resolution was proposed by Rolf Landauer in 1960, nearly 100 years after Maxwell proposed the conundrum. Landauer's principle states that
Any logically irreversible manipulation of information, such as the erasure of a bit or the merging of two computation paths, must be accompanied by a corresponding entropy increase. And this has come to be seen as a fundamental limit to the efficiency of computation. Both Maxwell's conundrum and Landauer's resolution are fascinating because they highlight the fundamental link between entropy and information. Firstly, they show that information about a system allows us to extract useful work. If you have perfect knowledge of the state of all particles in the box, you could open and close the door in exactly the right sequence to sort the particles any way you liked. You could turn any perfectly known equilibrium state into literally any other non-equilibrium state. You could turn information into work or into structure. But ultimately, possessing that information does increase entropy. You generate heat as you compute, in particular as you reset your own memory. The entropy of the universe must increase, and yet knowing the microstate of a system, no matter how thermodynamically mixed, allows you to decrease its entropy. As long as you can power your computation, information is power. Bom, é isso aí, pessoal. O que a gente viu aqui no vídeo, de mais importante, é além desse controle, é tentar, né? Vamos ver, assim, a gente tenta controlar uma informação. Aí no caso do demônio, tentando controlar essa mudança de um lado para o outro ali. Nisso a gente gasta calor, energia, enfim. Mas o importante aí é a gente ver que a gente está tentando controlar uma informação. Isso é fundamental, pessoal. Por quê? Porque o que está no cerne aí da entropia, né, se a gente for subdividir, é que a entropia, como eu disse, é a medida da desordem. Ela é a perda da informação. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Vocês aí que estão me assistindo provavelmente estão no celular ou no computador. E muito provavelmente vocês vão ter aí um monte de PDFs no computador, que vocês baixaram aí ao longo da trajetória acadêmica, ou estão iniciando, ou já está no final da trajetória acadêmica. Deve ter um monte de PDFs ali. Ou então, se você está no seu celular, você tem ali um monte de imagens, de memes que vocês baixaram. E aí, quando você quer procurar, por exemplo, aquela figurinha no WhatsApp que você nem lembra mais onde ela está, você tem que ficar olhando ali centenas de figurinhas, dezenas de figurinhas para poder encontrar o que você quer. Então, isso é entropia. Por quê? Porque você tem um monte de informação ali que não está bem organizado, né? Por exemplo, eu não sei vocês, pessoal, mas os meus PDFs, assim, eu tenho uma pasta chamada PDF. Eu jogo tudo lá. Aí na hora que eu quero procurar alguma coisa específica, como eu fui uma pessoa não muito organizada, não coloquei numeração, não coloquei ali, não padronizei o título, nada. Quando eu quero procurar alguma coisa, é um sofrimento, porque eu não consigo achar as coisas, né? Eu fico muito tempo para conseguir achar o material que eu quero. A mesma coisa no celular, quando eu quero achar aquela foto, um meme ali para mandar, eu fico muito tempo, porque eu nunca organizei nada disso. Isso é uma entropia, porque tende a piorar, assim. Eu sei que tem coisas ali na minha pasta PDF que eu nunca mais vou organizar. Eu já abri mão, assim. Deixa pra lá. Porque eu não tenho paciência para isso, já tem tanta coisa que não vai. Vou levar muito tempo. Então a entropia tende a crescer. Porém, se eu quisesse arrumar, né? Se eu tivesse como. Tô falando que é do PDF, tá, pessoal? Eu não sou assim na vida toda, não. Sou organizado em várias outras coisas. Se eu quisesse, por exemplo, parar ou reverter, né, esse acúmulo de PDFs aí eterno na minha pasta no computador, eu teria que ter um controle sobre isso. Teria que ir lá estabelecer uma catalogação, enfim, e começar a controlar essa minha informação para que ela não se perca, para que a entropia diminua. E esse controle, por sua vez, significa que um sistema, né, pode interagir com o seu ambiente para moldá-lo. Ou seja, uma vez que eu estou controlando esse sistema aí da perda dos meus PDFs aí que estão perdidos no limbo, eu tento moldar esse sistema. Ou seja, eu crio aquilo que a gente denomina
por feedback, que é o retorno da informação, né? É um sistema que serve para regular a informação a todo momento. Então, se eu estou perdendo a informação e eu tento regular, eu tenho que ter um feedback. O feedback, em português, pode chamar aí como... Existem vários nomes, digamos assim. Eu já vi como retroalimentação, que é o que eu costumo utilizar mais. Já vi como... o que é? Retroação? Não. Retroalimentação... Enfim, chame como quiser. Vamos utilizar aqui no curso feedback, porque feedback é o termo mais amplo, né? É o termo que todo mundo sabe o que é. Né? Mesmo que você não saiba a origem do feedback, você sabe o que é. E, grosso modo, é ter um retorno sobre algo. É uma informação sobre outra informação. Por exemplo, você está ali escrevendo o seu artigo, e aí você manda para o seu orientador, para a sua orientadora, e escreve ali, aguarde o seu feedback. Ou seja, aguarde o retorno, né? Com as informações sobre o que ele achou, ou o que ela achou do seu trabalho. Então você está lá no seu trabalho em si, o seu chefe tem uma reunião, eles querem um feedback do produto ali que foi lançado. Então você tem que ver como que foi a avaliação desse produto para dar um retorno. E a gente tem aqui na tela, eu trouxe para vocês o ciclo do feedback. Que aqui a gente tem, né, um input, ou seja, a gente dá uma informação, a gente insere uma informação, isso é input, né? Em inglês, inserir uma informação que vai ser processada, seja pelo que for aí, seja pelo nosso cérebro quando alguém está falando com a gente, seja pelo computador, pelo celular, por qualquer máquina. Vai gerar um output, ou seja, uma saída, né, em inglês, um output, que por sua vez vai realimentar esse sistema aqui. Então vai gerar o feedback aqui. E vai ficar um sisteminha aqui fechado que a todo momento vai ter uma entrada, um processo, uma saída. Uma entrada, um processo, uma saída. Se eu mudo a entrada, muito provavelmente eu vou ter um outro resultado na saída. Né? Isso é um feedback. E a gente tem que ter uma ideia, eu acho legal sempre trazer um pouco a origem das coisas aqui para vocês, para a gente ter uma ideia melhor, não ficar simplesmente no termo um feedback. E o feedback faz parte da cibernética. Né? A gente já estudou aí, a gente acabou de conversar um pouco sobre o que é a cibernética. E sobre o feedback, se eu trouxesse somente o termo aqui vazio de significado, somente falando que ele existe, na minha visão não seria tão legal. Então vamos aí descobrir um pouquinho a origem do termo feedback. Né? Esse termo ele está ligado aí, a origem, né, do termo feedback está ligado ao desenvolvimento da rede de telefonia dos Estados Unidos no início do século XX. A gente tem aqui a figura do Alexander Graham Bell, né, o inventor do telefone, enfim, que em 1915 vai estabelecer aquele contato famoso contato ali por telefone com, se não me engano, Thomas Edison. Né? E a gente tem aqui nessa foto um exemplo um pouquinho antes desse contato entre os dois. Foi uma conversa transcontinental, ou seja, o Graham Bell acho que estava na costa ali, perto ali de Nova York, e o Thomas Edison estava ali na Califórnia, ou era o contrário, enfim. Os Estados Unidos é gigante. O que é importante aqui é que em 1915 houve uma conversa entre uma costa dos Estados Unidos e a outra costa dos Estados Unidos. E como que poderia ocorrer isso? Através de cabos. Né? Os mesmos cabos dos telégrafos foram adaptados, foram sofrendo algumas modificações e viraram cabos aí, cabeamento da rede telefônica dos Estados Unidos do início do século XX. Então a gente tem toda uma rede de cabos que passam e cortam os Estados Unidos e levam a voz da pessoa de um lugar para outro. E como que acontecia isso? Né? Por que uma pessoa que estava, por exemplo, em Nova York conseguia falar com alguém de São Francisco? Porque existiam repetidores de sinal ao longo da linha telefônica. Porque imagine o seguinte, pessoal, são milhares de quilômetros entre um ponto e outro. Se nós não tivéssemos um repetidor, ou seja, algo que aumentasse a nossa voz ao longo
do cabeamento. Por exemplo, se eu estivesse em Nova York, eu teria que ficar, além de gritar para conseguir fazer com que minha voz fosse chegando até ali São Francisco, provavelmente ela nem chegaria, né? Ela chegaria muito, muito ruim, muito cheio de ruídos ali. Ninguém iria entender, não haveria comunicação, não haveria troca de informação. E é isso que a comunicação é, nada mais é do que uma troca de informação. Você dá uma informação, recebe uma informação a todo instante. Então foram instalados repetidores ao longo dessas linhas, e esses repetidores eles meio que revolucionaram assim, a cibernética e a telefonia, porque eles permitiam que a mensagem que era enviada não fosse ela mesma o meio, né? Não é só a mensagem que é o caso, que é o que importa. Se antes os sinais sonoros eles eram atrelados à eletricidade que percorria esses cabos, agora esses sinais também podiam ser entendidos ali como eles podiam ser entendidos e manipulados por si mesmos, né? Dissociados do meio físico, ou seja, o que importava nesse caso agora era a informação em si, era carregar a informação. E o que eram esses repetidores, como eu disse, era você pegar a partir de tantos metros ou quilômetros, colocar ali uma caixinha, ali, um dispositivo no seu poste telefônico e fazer com que a mensagem ganhasse um novo salto de volume, assim, um ganho, né? Literalmente um ganho. Ganhasse aí um ganho. E aí a sua voz continuava, ou seja, você saía com a voz pungente, assim, forte de um lado do telefone, ela ia diminuindo ao longo dos metros, dos quilômetros, aí chegava nesse repetidor, pum, ela aumentava de novo, aí ia diminuindo, chegava no outro repetidor, aumentava de novo, ia diminuindo, até chegar na pessoa com a qual você estava conversando. Aqui eu tenho um esquema de como funcionavam as conversas telefônicas, né? Então, como era, pessoal, aí no início do século XX? A gente tem aqui, né, a pessoa X, vamos, por exemplo, falar que quem está falando é o X, quem está recebendo é o Y. A pessoa X, ela falava no transmissor do seu telefone, né, que era uma peça acústica com um microfone de carbono dentro, isso acho que todo mundo já viu em filme, foto, enfim. Ela falava, então, por aqui, e logo após essa concha acústica, essa peça acústica, a fala, igual no telégrafo, passava por um oscilador que transformava a fala em ondas sonoras, né? Ondas elétricas aí, sonoras. E essas ondas passavam, por sua vez, por um filtro que separava somente as ondas da sua voz, as ondas que eram para ser, que deveriam ser entregues ali ao final da conversa, ao final da linha telefônica. Então passava por um filtro, isso era uma modulação. Então a gente tem aqui, ó, no número 3, por exemplo, o canal A, que é diferente do canal B, que seria, sei lá, a linha telefônica do vizinho, e do canal C. Pois bem, então a gente está só com a onda sonora que eu quero. Ela vai então sendo transmitida pelo cabo telefônico, e ao chegar aqui no receptor, ao chegar na pessoa com a qual eu estou conversando, os filtros faziam o caminho inverso. Eles pegavam a onda sonora, né, e transformava em som ali, né, transformava essa onda elétrica em som para sair ali onde eu estava escutando. Somente a parte que eu queria, né? Na teoria, teria que ser somente a parte que eu queria escutar, somente a onda. Então a onda que entra aqui é a mesma que sai. Então é um processo passando aí por uma codificação e decodificação a todo momento. Isso seria uma maravilha se funcionasse perfeitamente, né? Os repetidores auxiliaram muito, sem eles não haveria comunicação telefônica. Porém, a coisa era um pouquinho mais complicada. Porque os repetidores, ao ampliarem o ganho, ao repetirem o sinal, eles geravam muitos ruídos, muitas distorções aqui, pessoal. Olhem aqui na figura. A gente tem a nossa onda sonora, porém a gente tem outras mini ondinhas aqui
de outros canais, são ruídos na telefonia. O que acontecia quando a gente tinha muito ruído na telefonia? As famosas conversas cruzadas, né? Uma conversa atravessava a outra, você estava ouvindo ali, não sabia se era a voz de quem você estava conversando, porque entrava outra pessoa na linha. Eu não sei, eu acredito que não seja o caso de vocês são mais jovens, mas quem for jovem há mais tempo, que nem eu, com certeza vai se lembrar dos telefones públicos. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente chamava de orelhão, esse telefone público. Que no caso, a gente utilizava ali até o meados dos anos 90 uma ficha telefônica e depois um cartão telefônico. Vira e mexe acontecia da gente estar ali conversando com alguém e apareceu uma outra voz aí do além, aí, que era uma outra conversa de outra pessoa conversando com outra. Isso é uma conversa cruzada, né? Por causa dos ruídos aí nas ondas sonoras. Não era tão comum, claro, né? Mas acontecia. E qual que foi aqui a ideia para poder burlar isso, poder acabar um pouco com essas conversas cruzadas, esses ruídos extremos que os repetidores, né, ao aumentar o ganho, geravam na telefonia? A gente vai ter aqui a figura essencial do engenheiro que trabalhou nos laboratórios Bell, o Harold Black, né, esse senhor que está aí na foto. Diz a lenda aí que ele teve uma epifania, né, em um dos dias em que ele pegava a balsa para atravessar de Nova Jersey até Manhattan para trabalhar lá nos laboratórios Bell, que em 1927 ele teve uma epifania ali pensando, poxa, e se ao invés de aumentar o ganho na minha rede telefônica, eu diminuísse o ganho, eu diminuísse o sinal que acabou de entrar? Ele trabalhou sobre isso. Ele trabalhou sobre isso ao longo de 7 anos e só conseguiu publicar o artigo aí, convencer os seus colegas em 1934, porque até então todo mundo acreditava que o feedback, esse retorno, essa retroalimentação fosse somente positiva, ou seja, você está ali conversando, sua voz está diminuindo, 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 aí você coloca o repetidor, pum, aumentou. Aí ela vai diminuindo, 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 gerando os ruídos. Todos acreditavam, inclusive o chefe do Harold Black, que só existiam feedbacks positivos. O Harold Black, ao contrário, provou para eles que não, que existia algo chamado feedback negativo, né? Um feedback que na verdade acabaria sendo mais favorável à sua utilização do que qualquer outro tipo de feedback. A gente tem aqui um esqueminha desse feedback negativo aqui do Harold Black. Por exemplo, a gente tem aqui, pessoal, um input que aí passa para o amplificador, que a gente acabou de ver, né? Esse repetidor aí, um amplificador. Só que qual foi a proposta do Harold Black? Logo depois de passar pelo amplificador, ele dizia o seguinte: a gente pega essa onda, todas essas ondas com os ruídos todos que passaram pelo amplificador, e a gente retorna aqui em um circuito. Esse circuito vai filtrar o ruído, e aí a gente volta com esse sinal sem ruído para o amplificador para que ele possa emitir o sinal mais limpo possível. Então, a todo momento, entra sinal com ruído, é limpo aqui no circuito de feedback, né, na retroalimentação, ou seja, ele está pegando uma informação e está realimentando no sistema, é uma retroalimentação do sistema, e aí ele emite o sinal com menos ruído. Chega até um ponto que isso vai acontecendo até que se estabiliza e você manda só o sinal sem ruído. Você chegou ali num equilíbrio, né? Então isso é um feedback negativo. E a gente deve muito dessa ideia de feedback negativo, que faz parte muito da cibernética. A gente vai ver isso ao longo do curso, que não existe cibernética sem o feedback negativo, né? Porque senão você só teria ganhos e ganhos e ganhos. A gente não quer isso, a gente quer trabalhar justamente com o momento da mudança do sinal, porque é ele que interessa pra gente. Se não fosse por essa ideia de feedback negativo,
a gente não teria aí muitos avanços na cibernética. Vamos exemplificar isso melhor aqui, pessoal, essa ideia de feedback negativo. Para isso, eu trago aqui o psiquiatra londrino, o Ross Ashby, e que ele criou aí em 1949 essa primeira máquina pensante, entre aspas, que ele chamou de homeostato, né? Essa máquina aqui. Ela levou 15 anos para ser elaborada e 2 anos para ser construída e custou aí 50 libras na época, né? Sendo lançada em 1949. E aqui a gente já vê uma diferenciação entre a cibernética estadunidense e a cibernética nos outros lugares do mundo, aqui no caso na Europa, a cibernética britânica. Até então a gente conversou muito sobre cibernética ligado ao lado militar, né? As Forças Armadas lá nos Estados Unidos, que de fato ela surgiu lá por causa disso, por causa deles. No caso britânico, digamos assim que a cibernética foi, entre muitas aspas, mais amadora. Foi uma cibernética feita em casa, com pessoas qualificadas, pessoas aí que universitários, pessoas do meio acadêmico, mas feito aí no tempo livre, né? Que foi o caso do Ross Ashby, que a esposa dele até conta ali que ele chegava em casa do trabalho, do hospital psiquiátrico, e aí ele se trancava lá na garagem ali e ficava um bom tempo trabalhando nessa máquina pensante dele. E em 48, 49 ele lançou então esse homeostato, que foi criado justamente para fazer aí uma analogia com os pacientes do Ross Ashby, né? Uma analogia principalmente com a questão da saúde mental. Ele trabalhava muito, né, por trabalhar num hospital psiquiátrico, com pessoas que tinham aí diversas dificuldades mentais, diversos problemas mentais. E esse aparelho, segundo o Ross Ashby, era uma maneira de, inclusive, entender melhor o paciente. Por quê? Porque na base do homeostato aqui, como estou apontando, existe a homeostase. Né? Homeostase é equilíbrio em grego. Como funcionava esse aparelho? Vocês estão vendo aqui 4 blocos. Esses 4 blocos eram todos iguais, eram independentes uns dos outros, porém eles eram conectados. Cada um funcionava no seu próprio mundo, mas eles eram conectados uns aos outros. E aqui à direita eu tenho um esquema aqui elétrico, um diagrama de um desses blocos aqui. A gente tem aqui, pessoal, não sei se vocês estão acostumados com a eletrônica, se alguém for da eletrônica vai entender já de cara aqui, quem não for, eu vou explicar um pouquinho. A gente tem aqui, pessoal, esse símbolo aqui, né, o S, essas flechinhas, é um switch, ou seja, um interruptor, um liga e desliga, uma alavanquinha que liga e desliga, e é essa parte aqui de baixo, do homeostato. A gente vai ter aqui ó, o A, B, C e D. Esse desenho aqui, que parece um M, né, deitado, é uma bobina eletromagnética, ou seja, ela funciona como se fosse um ímã a partir do momento que você injeta eletricidade, corrente elétrica nela. A gente vai ter aqui um tríodo, né, uma espécie de válvula aqui. No M, o M representa essa parte de cima aqui do homeostato, que era na verdade uma agulha, como se fosse uma bússola com um ímã na base. Então esse M, ele mostrava aqui, ele ficava indo, né, para a esquerda, para a direita, ele mostrava se você tinha corrente positiva ou negativa no seu homeostato. Então como funcionava? A gente tinha esse aparato aqui, a primeira versão do switch, ó. O switch aqui, o interruptor tem para cima e para baixo. No caso você ligasse ele para cima, ele ia passar aqui por um potenciômetro, um regulador de tensão que você mesmo regulava aqui nesses botões. Você injetava o tanto de tensão que você queria e a bobina jogaria ali o resultado para a válvula, que mexeria aqui na agulha, e esse resultado aqui, né, a tensão e a corrente elétrica aqui que você escolheu, passaria para as demais máquinas, para as demais
núcleos aqui do homeostato, os outros homeostatos. Isso era você que regulava. No caso de você colocar o switch para baixo aqui, ó, o S está para baixo aqui, ele passava por um uniseletor, que era meio que uma escolha de tensão randômica, assim. Não era você que dava o tanto de corrente e voltagem, era automático, era randômico. E aí passava para a bobina, a mesma coisa aí para os outputs. Então, a partir do momento que você regulava uma das máquinas, o resultado do output era conectado a outra, a um input, a entrada de outra máquina. Então, assim, você mexia em uma máquina, a voltagem passava para outra, e aí ela regulava ali de alguma maneira, e passava para outra, e fechava esse sistema aí, de retroalimentação de uma máquina com a outra. E o mais interessante aqui nesse aparato todo é que chegava um momento que não importava o tanto de tensão que você colocava em um dos núcleos, tudo tendia a um equilíbrio. Deixava de ficar variando positivo ou negativo. Chegava a um equilíbrio e essa agulha aqui, da bússola, entre aspas, ficava no centro. Então o sistema ficava equilibrado. Você mudava as variáveis ali com a tensão, né? Todas independentes, mas interligadas, até o momento que você chegava no equilíbrio. E o Rosashby dizia que os pacientes com transtornos psicológicos eram assim também. Você teria que buscar um equilíbrio nele a partir das diversas variáveis aí, sejam elas quais forem, né, pessoal? Essa é a ideia, então, do homeostato, que o Rosashby depois vai escrever no livro dele chamado Design for a Brain, de 1950, se não me engano. É um livro bem interessante, que ele passa o livro todo para explicar como ele chegou nesse dispositivo. E um dos termos que ele trabalha muito nesse livro, e que na verdade todo ciberneticista vai trabalhar, é o termo chamado caixa preta, a black box. O que isso significa? Significa o seguinte, que eu vou sempre ter uma entrada e uma saída. E o que me interessa é o que eu coloco aqui na entrada, no input, e o resultado que eu tenho na saída, no output. O que acontece aqui no meio, o processamento, tudo isso é uma caixa preta, assim, é como se fosse algo fechado que eu não preciso ter conhecimento para que aconteça. Né? Não preciso ter um conhecimento do circuito ali para que eu tenha um resultado. Só o que me interessa é a entrada e a saída. E a gente pode pensar isso justamente nesse exato momento aqui. Eu estou gravando a aula para vocês, utilizando a webcam, meu computador, e para mim não me interessa o tanto de processamento por segundo que o meu computador está fazendo. O que me interessa é que ele capture a minha imagem, o meu áudio, e armazene no meu HD para depois eu poder fazer edição e subir ali na plataforma para que fique disponível para vocês. Então, tudo isso é uma caixa preta. Assim, o que eu quero é que a minha imagem seja pega, o meu áudio seja pego e gere um vídeo. É isso. Como isso vai ser feito é uma caixa preta, não me interessa. Não me interessa em parte, né? Eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto muito de saber sobre isso. Mas não é necessário saber para que aconteça. Não é fundamental você saber conhecer o funcionamento de algo, os mínimos detalhes para que ele aconteça. A mesma coisa, pessoal, por exemplo, um controle de videogame. O controle de videogame eu estou ali dando um input, né? Eu estou mexendo ali, apertando o botão, enfim, estou mexendo, dando um input aqui, colocando um sinal, por exemplo, o meu personagem para frente, para trás, pular, atacar. Está tendo um processamento dentro do meu controle que está jogando para o meu computador ou para o meu videogame que está sendo processado novamente, e na tela eu estou tendo um output, uma resposta instantânea do meu personagem se movimentando em tempo real. É uma interatividade em tempo real. Então, como isso ocorre, não é fundamental. O que é fundamental é que ocorra. Né? Essa é a ideia. A gente tem aqui alguns outros exemplos de feedback negativo.
Por exemplo, um estabilizador de computador, né? Qual que é a função do estabilizador de computador? É estabilizar o sinal. Então, ele tem que manter um sinal ali 110 ou 220, dependendo da sua região. Por exemplo, tá lá 110. Aí aconteceu alguma coisa no poste ali, no transformador, perto da sua casa, e lançou 150 volts. A função do estabilizador é fazer aquele barulhinho lá, um barulho bem estranho assim, e regular essa voltagem para 150, para 110 volts, e a amperagem também, né, a corrente elétrica também manter para que não queime os aparelhos que estão conectados a esse estabilizador. Isso é um feedback negativo, ou seja, ele tem que manter isso aí, ele vai receber uma informação ali que está descompassada e ele vai equilibrar essa informação, vai manter esse equilíbrio aí, é um feedback negativo. Um outro meio de feedback negativo, um outro exemplo, é o elevador, né? O elevador, ele é um feedback negativo por natureza, porque a partir do momento que você aperta ali, por exemplo, o botão para subir, vai para o 13º andar. Se você não tiver um feedback negativo falando, ó, chegou no 13º andar, né? Se você não tiver algum circuito ali que afirme que chegou no 13º andar, a tendência era que o seu elevador continuasse subindo para sempre, como se fosse aquele do Willy Wonka, da fábrica de chocolate, sabe? Não é isso que a gente quer, né? Não é assim que um elevador funcione. Então ele trabalha também com feedback negativo. Ou seja, ele vai buscar a todo momento algo que seja diferente da sua proposta original. A proposta original é subir, 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 ou descer, descer, descer. O que é diferente? É quando, a partir do momento que eu apertei o botão, vai ali no circuito do elevador falar, opa, quando chegar em tal andar, você para. Isso é um feedback negativo. E por fim, a gente tem aí o feedback por excelência aí que nós, seres humanos, ou animais, enfim, mas aqui no caso seres humanos, somos máquinas de feedback, né, praticamente. Por quê, pessoal? Por exemplo, você está ali no contexto, justamente o contexto que gerou essa aula gravada aqui para vocês, o contexto do Covid-19. Por exemplo, você está ali bem de saúde, aí você teve que sair, ali foi necessário você sair no mercado, alguma coisa, mesmo ali com a proteção, aconteceu de alguma maneira você ser infectado pelo vírus. O que vai acontecer no seu corpo é que você vai começar a ter sintomas. Né? Então, se até então você estava bem ali sem sentir nada ruim, você vai começar a ter febre, talvez a garganta ruim, vai perder o olfato, né, o paladar. Esses são feedbacks negativos. São feedbacks que estão avisando o seu corpo de que algo não está certo. Então, por exemplo, se você tem uma infecção, qual que é o feedback negativo? O corpo vai gerar ali, né, os anticorpos, tal, as coisas, e você vai ter febre. E aí você vai ter que tomar um remédio para que o seu corpo volte a ter o equilíbrio original. Né? Então, o remédio é um meio de fazer a homeostase, o equilíbrio dentro do seu corpo. E, afinal, né, ele falou de cibernética, o que quer dizer o termo cibernética? O termo cibernética aí vem do grego kubernetes, e quer dizer o governador, o piloto, o timoneiro, né? Ou seja, aquela pessoa que ficava ali no navio, no timão, né? Aquela roda ali, aquele volante, digamos assim, do navio, a todo momento regulando a trajetória do navio. Então, se o navio estava indo para o lado errado, ele tinha que regular para que ele fosse na direção, sentido correto. Então, ele era o governador do navio. E isso é cibernética. Vem daí, então, o Kubernetes. Essa é a ideia de cibernética, que é regular as trajetórias. Mas a cibernética, como eu disse lá no comecinho, ela foi empregada em outras áreas. Né? E também dialogou muito com outras áreas. Por exemplo, aqui, no caso que interessa mais para a gente, no caso do biólogo austríaco, o Ludwig von Bertalanffy. Eu não sei pronunciar direito o nome dele, peço desculpas, se alguém souber aí, depois me fale, que em 1920 ele vai publicar o livro Teoria Geral dos Sistemas.
Desculpa, em 1968 ele vai publicar a Teoria Geral dos Sistemas, mas que em 1920 ele já fundou essa teoria dele, essa disciplina dele. E quais são os 3 pontos-chave dessa teoria geral do sistema? O feedback, a entropia e a homeostase. E o que é, para o Bertalanffy, isso? Né? O que é essa homeostase? Está ali, ó. Tudo isso faz parte de um sistema, uma teoria geral de um sistema, e o sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que juntas formam um todo unitário com determinado objetivo e que efetuam função determinada em um ambiente. Ou seja, você tem partes separadas, elas se relacionam entre si para formar um todo. E com esse todo, exercer a sua função estabelecida. Quando a gente chega nesse todo equilibrado, a gente chega à homeostase, que é equilíbrio em grego. Se a gente parar para pensar, né, vocês que são aqui do curso, vão ver que isso é uma ideia foi bastante utilizada, ainda é bastante utilizada na arqueologia, advinda do processualismo, principalmente ali dos trabalhos do Binford na década de 60, né, com o processualismo, a nova arqueologia, em que, ao contrário ali do histórico-culturalismo, né, em que as semelhanças e diferenças eram explicadas por pessoas que compartilhavam normas sobre a cultura, essa arqueologia processual explica a variação artefatual, enfim, em termos de participação diferencial na cultura, né, entendida como adaptação. Então fica mais claro aqui toda essa ideia de adaptação no diagrama aqui no livro do David Clarke, no diagrama de sistema sociocultural. A gente tem uma ideia bem legal do que é essa teoria geral dos sistemas do Bertalanffy aplicada à arqueologia, essa homeostase aplicada à arqueologia, essa cibernética aplicada à teoria arqueológica. E a gente tem aqui, então, vários sistemas, por exemplo, a fauna, clima, geologia, flora, e temos subsistemas aqui, subsistema econômico, religioso, ultramaterial, subsistema psicológico, social. Todos eles aqui estão relacionando-se uns com os outros e tendem a um equilíbrio. Quando falta um desses sistemas, quando um desses sistemas, uma dessas variáveis, está com um problema, é necessário haver uma adaptação para que ela volte ao equilíbrio, para que ela volte à homeostase. Né? Lembre então do feedback negativo. Se está com um problema ali, tem que ter uma reação para que volte ao equilíbrio. É basicamente essa a noção da cibernética, a cibernética acadêmica. Né? A gente vai continuar falando de cibernética na próxima aula, mas eu quis trazer para vocês aqui essa noção, esses conceitos aí de entropia, né, que é o controle da informação, aí, a tentativa do controle dessa medida da desordem, a homeostase e essa ideia de manter o equilíbrio sempre, essa ideia dos sistemas aí trabalhando em conjunto para que ocorra esse equilíbrio, aí, lembrando do homeostato do Ross Ashby. Na próxima aula, a gente vai falar sobre computadores e a gente vai falar sobre máquinas que estão à imagem, à semelhança dos homens, os robôs. A gente vai conversar sobre robôs, sobre automação, que é um dos tópicos principais da cibernética. Eu deixo aqui como curiosidade para vocês irem pensando até a próxima aula, que em 1960, nos Estados Unidos, existiam apenas 350 computadores no país todo. Porém, olhem o preço, pessoal. O aluguel mensal variava entre 1.600 a 300 mil dólares. E comprar um computador nessa época, o preço ia de 60 mil a 13 milhões de dólares. Né? E hoje a gente carrega tudo isso num celular aí. Se for comprar um celular mais baratinho, R$500, você tem aí um computador no seu bolso. Então a gente vai falar de computador e automação na próxima aula. Espero que esteja tudo bem com vocês até aqui, durante o nosso curso. Eu sei que foi mais puxado esses termos técnicos.
essas definições, mas eles são essenciais para o decorrer do nosso curso aqui, tá bom, pessoal? Então é isso, continuem sendo quem vocês sempre foram, ou seja, sejam incríveis. A gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!